dizendo: esse, essa, fez isso, aquilo, agora quer ir para a igreja. Jesus está mostrando para os religiosos o porquê da sua vinda à terra. Ele está falando de uma ovelha perdida. O Senhor vem falando no meu coração a respeito de parábola desde o culto passado de domingo, quando eu li aqui a parábola das 10 virgens. Porque parábola, irmão, o que significa parábola? É uma narrativa que se transmite uma mensagem direta por meio de comparações. O Senhor comparou 10 virgens, e dentro dessas 10 virgens teria ali 5 loucas e 5 prudentes. Isso nos dias de hoje não é diferente na igreja. Tem gente que está firmão, tem gente que ainda não está. E ele mostrou ali que aquelas virgens que estavam esperando o esposo, o noivo, entendendo elas que o noivo estava demorando, elas nem saíram para comprar o azeite. Capítulo 25. E disse que perto da meia-noite, quando é meia-noite que gritam, chegou o noivo, elas não tinham o azeite suficiente para manter suas lamparinas acesas. Então, pediram para as outras que, conhecidas como prudentes, que dessem um pouco do azeite. Aquela parábola mostra grandemente que nós não sabemos nem o dia e nem a hora que o Senhor há de vir. Temos que estar preparados. Uma das ministrações que eu trouxe aqui por esses dias foi dizer a paciência que o Senhor tem tido para comigo e com você e com os demais seres humanos da terra, dando tempo, sendo longânimo, para que mais pessoas se arrependam, para que Ele possa salvar. Por esses dias, irmãos, várias pessoas que a gente teve conhecimento já têm sido levadas a esse plano. Já tem sido encerrado o tempo dele nessa terra. E se fosse um de nós, se fosse você ou eu, como que está a nossa vida? Ou como estaríamos nós se tivéssemos falecido no dia de ontem? Então aqui o Senhor mostra para os religiosos que Ele tinha um propósito. E mostrou para os religiosos por que Ele comia com os pecadores e os publicanos. Dentre os pecadores tinha diversos tipos de pessoas e diversos tipos de pecado. Publicano era também pessoas que tinham toda a formação, ou toda a informação de um judeu, mas que trabalhava para o Império de Roma, para cobrar impostos. Por isso os judeus os rejeitavam, porque através desse título que eles tinham, ele acabava tendo lucro exorbitante em cima dos irmãos. Então também ele era muito criticado, os publicanos. Mas o Senhor achou graça em Mateus, e passando uma alfândega, chamou Mateus para nos servir. Olha para você ver, os judeus rejeitavam o publicano, o Senhor passa e chama Levi, e vai para a casa de Levi, lá ele vai se alimentar com os pecadores. Capítulo 9 de Mateus. Foi o Senhor que olhou para um homem de baixa estatura em cima de uma árvore e mandou ele descer para poder ir participar de uma boa conversa na casa dele, também um publicano. Foi o Senhor que olhou para você e achou graça, por isso você está aqui hoje. O Senhor que olhou para mim e achou graça, por isso também que eu estou aqui hoje. E o Senhor vai mostrando diante da circunstância, e em uma só parábola ele vai falar com 3 tipos de pessoas. Aqui está dizendo da ovelha que se perde. Então, quando a ovelha se perde, temos sim de procurá-la. Isso serve para todos nós. E o Senhor tem mais prazer quando a pessoa que não estava na congregação volta do que aquela que já está na congregação. Porque tem mais prazer naquele que precisa de arrependimento do que 99 justos que não precisam de arrependimento. E a igreja não consegue entender isso. Os religiosos não conseguem entender o propósito divino para com a humanidade. E depois ele fala mais uma parábola, ou seja, ele traz outro título. Ele diz assim: ou qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa
e busca com diligência até achar. Ele está explicando a respeito de ovelhas. Agora ele fala para aqueles religiosos. E se uma mulher que possui 10 dracmas, ou seja, 10 moedas, essas dracmas, irmãos, também era dado para as noivas como um dote, era como um anel de noivado nos dias de hoje. Era uma tradição judaica de dar à noiva 10 dracmas. Você imagina como que seria nos dias de hoje, né? Uma jovem, né, judia, recebendo 10 dracmas daquela pessoa que ela pretende viver o resto da vida. Deveria ser uma ostentação só, é só TikTok, seria selfie, seria foto no status das dracmas. Porque hoje é assim. Já chegou a pensar que nos dias de Moisés, quando abriu aquele mar vermelho, como a Lela falou aqui esses dias, nas outras passagens, você imaginou se fosse nessa época, era possível que alguns irmãos iriam ficar, porque ia querer parar no meio do caminho para tirar selfie, ia querer abraçar aquele irmãozinho que está querendo para tirar selfie. Aguenta aí, Moisés. Então não seria diferente dos dias de hoje. Essa mulher com as dracmas estaria mostrando para os colegas: olha, eu tenho 10 dracmas, eu vou casar um dia, o meu pretendente já me deu um dote, está aqui, olha, eu vou casar. A alegria dessa pessoa em saber que ela tinha algo de valor, que aquilo simbolizava um desejo do seu coração. Mas ele fala: e se essa mulher perder uma das dracmas? Ela não vai varrer a casa? Ela vai acender a luz e a candeia, vai varrer a casa e vai procurar diligentemente ou cuidadosamente. Não é assim quando você perde alguma coisa na sua casa? Eu vivo situações, irmãos, que eu já vi e conheci pessoas que havia tido um problema dentro de casa, que havia questionado alguém de dentro do mesmo teto de ter sumido com o calçado. Ela não acendeu candeia, ela não varreu, ela não procurou. Depois de 15 dias que ela foi limpar o quarto, ela achou o calçado debaixo da cama. Olha a situação que vivia. Cristão, irmão, isso não é brincadeira, isso é verdade. Ela acusou a filha que havia subido com o calçado dela, e o calçado estava debaixo da cama. Depois de 15 dias ela conseguiu achar o calçado. Então quem tem boa sabedoria aí, imagina quanto tempo que essa mulher demorava para varrer a sua casa. E aqui está dizendo: se a mulher tiver 10 dracmas e perder uma, ela vai acender a luz, ou seja, tem alguma coisa no escuro. Ela vai varrer a casa. É possível que mude os móveis de lugar e começa a procurar com todo o cuidado. E quando ela acha, outra selfie. Eu achei. O adversário se levantou, mas eu venci. Está aqui minha dracma que estava perdida. Só que naquela época não tinha selfie. O texto diz que quando a mulher achar a dracma, ela ia chamar os colegas, os vizinhos, e comemorar porque ela achou que se havia perdido. Entenda-se. O Senhor disse que ia propor para os religiosos uma parábola. Ele começou falando de uma ovelha que se perde. Isso pode acontecer com qualquer um, até porque a Bíblia diz, e foi pregado aqui, que aquele que está em pé, que pensa estar de pé, se cuide para que não caia. Hoje nós não precisamos às vezes deslocar da casa da pessoa uma mensagem para o irmão: faz dias que você não está no culto, aconteceu algo, como que você está? Sentimos a sua falta. Se possível, deslocamos até a casa da pessoa e assim faz uma visita. Ovelha que se perde. Agora a dracma, ela não poderia se perder porque era um objeto inanimado, ela não tem vida. Ela se perdeu, mas continuava dentro da casa. Existem valores que estão sendo perdidos dentro das casas. Tem valores que estão sendo perdidos nos relacionamentos. Tem valores que estão sendo perdidos dentro das 4 paredes. Às vezes temos que procurar com diligência, porque ainda dá tempo de salvar.
Dá tempo de sentir a alegria do renovo, da restauração. Mas o que me chama a atenção aqui é que a dracma está dentro da casa, mas a mulher está procurando diligentemente, com cuidado. Acende a luz, começa a varrer, mudar as mobílias de lugar e procura de algo perdido mediante dos seus olhos, mas dentro da sua casa. Diferente da ovelha que se perdeu e saiu do aprisco, ou saiu do meio das 100 ovelhas, deixando as 99 ali, e desapareceu ou se perdeu no mundo. A dracma está dentro da casa, perdida. Existem situações no século 21 de pessoas que ainda estão na casa e estão perdidas. Tem pessoas que estão na casa com esta moeda, está perdida e não sabe nem o que está fazendo dentro da casa. Isso é nesses séculos, existem pessoas dentro da igreja que está mais perdida do que uma pessoa que ainda está fora do aprisco. E Apocalipse fala que se a pessoa for morna, vai ser vomitada. Então o pecador, o publicano, ele tem ainda a chance de se arrepender, porque ainda ele não adentrou ao aprisco do Senhor. Mas existem pessoas dentro da igreja que ainda não sabem o que é arrependimento, que ainda não sabem o que é o amor. Parece algo sem vida. Pessoas que não conseguem expressar o bem ao próximo. É necessário então acender uma candeia, ou seja, trazer luz. E a única luz que pode mudar a história de pessoas assim é Jesus, que ele diz: eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a vida eterna. Deixar Jesus entrar no seu coração, na sua casa, na sua vida, para as coisas mudarem. O Senhor tratando ali com religiosos, irmãos, com pessoas com conhecimento da lei mosaica, pessoas que examinavam a Torá, assim como as pessoas que a escreviam, que os escribas, irmão, era como secretário nos dias de hoje. Tudo que era falado ia escrevendo. Então pessoas letradas, que estavam preocupados com Jesus, que tinha diálogos, e mais diálogos com pessoas como eu e você, miseráveis pecadores. Como que pode ele comer com o pecador? Ele mostra que se uma ovelha se perder, aqueles homens também iriam atrás. No mundo físico está falando de animal mesmo. Então se você tiver um animal, 100 animais, e uma delas desaparecer, você não vai atrás? Assim Jesus faz com o pecador também, que está perdido em seus vícios, em seus traumas, em seus pecados. Ele deixa as pessoas que estão na igreja e vai atrás daquele que está perdido. E na dracma está mostrando da pessoa que quando acha aquela coisa de valor que ela tinha, ou estava em seu poder, ela se começa a regozijar. E fala também no último versículo dessa parábola, que existe alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. É uma parábola só, irmãos. Mas o Senhor vai falar ainda mais conosco. É na parábola do filho pródigo. No versículo 11 em diante, o Senhor também continua explicando para os religiosos qual era o seu propósito na terra. Para um certo homem que tinha 2 filhos, e o mais novo pede parte da sua herança e decide então sair da sua casa. Quem é pai aqui imagina o que é o seu filho chegar diante da sua presença e pedir parte da herança. A herança você só obtém depois do falecimento do pai. A tristeza que esse pai sentiu no coração, eu acredito que foi imensa. Mas diz que alguns dias se passam, então o moço toma posse da sua herança e sai da casa do pai. Me chama a atenção que ele pediu ao pai parte da herança, mas isso não aconteceu de imediato. Se você tentar entrar
entrar na história, você vai entender que precisou-se de um tempo, até porque se passaram os dias. O pai deve ter vendido algumas coisas, alguns dos animais, alguns dos terrenos, suas propriedades, para dar parte que era de direito do jovem. Quando ele estava com isso em suas mãos, ele saiu do mundo. Ele disse que ele foi para lugares longínquos, um lugar longe. E tem Bíblia que vai dizer assim, que depois houve fome naquele país, ou naquela terra, vai ter Bíblia. Então ele saiu, e foi para muito longe, para outro país. E lá gastou tudo que tinha. Com os amigos, com farra, com delícias. E não acontece isso nos dias de hoje. Muitas vezes nós temos posses porque o nosso pai espiritual nos dá e pessoas ainda continuam gastando com as coisas do mundo. Acontece. E diz a Bíblia que acabou tudo. Chegou a fome também naquela terra. Até que ele consegue o trabalho para tomar conta de alguns porcos. Aí já começa a humilhação daquele que um dia teve amigos e colegas, porque enquanto ele estava bem da grana, talvez a sua montaria era um dos melhores cavalos, talvez a bebida dele seria as de marca da época, as mulheres queriam estar com ele, as pessoas queriam estar com ele e através disso conseguiam com as mulheres, mas a hora que acabou o dinheiro não se fala mais de companhia. E para ele, como judeu, a vergonha é tão grande, ao ponto de trabalhar para cuidar de porco, até porque todo judeu tem um ensino a respeito do porco ser um animal imundo. E quem tocar no porco também se torna imundo e se torna até amaldiçoado para algumas pessoas. É lei de Levítico que fala isso. E esse rapaz começa a cuidar dos porcos até o ponto de ele sentir fome. E quando ele sentiu fome, irmão, algumas pessoas dizem que ele comeu. A Bíblia não fala que ele comeu. Ele sentiu vontade de comer a comida dos porcos. Você imagina no dia de hoje uma pessoa olhar para uma lavagem e dar fome nela, e nesse momento ele passa uma grande aflição, até o dia que ele levanta e esse jovem cai em si. Ele fala: levantar-me-ei e ir para a casa do meu pai. Peguei perante ti, diante dos céus. Eu não sou nem digno de ser chamado de filho. Ele reconheceu o seu erro. Alguém pregou sobre José aqui, se não me falha a memória, foi o evangelista Luiz há algum tempo. De quando José foi lançado na cova, algum dos seus irmãos ali que planejou, que não deixou que matassem ele, mas permitiu que ele fosse jogado na cova. Depois de tudo que José passa, de presídio, de tudo, depois que se tornou governador, a Bíblia diz que quando José propõe segurar o mais jovem dos seus irmãos ali, por causa de uma caneca, ou de uma taça, ou de um copo de Roma, que José estava na bagagem, um desses irmãos falou: não, eu vou no lugar dele. Existem situações que transformam a pessoa. O mesmo que cogitou em vender, passa-se os anos e entendeu que o pai não vai aguentar mais o sofrimento de ter mais um filho perdido. E José percebeu que Deus havia trabalhado no coração dos seus irmãos. Nós temos um Deus que trabalha no coração. Ezequiel diz que ele tira o coração de pedra e coloca o coração de carne. Nós temos um Deus que para ele nada se torna impossível. Esse rapaz fala: eu vou para a casa do meu pai, porque até os empregados do meu pai, os jornaleiros, estão melhor do que eu, se alimentam melhor do que eu, são mais considerados do que eu estou hoje. O que me chama a atenção é que ele saiu de casa com a sua herança, agora está sem nada.
não é isso que acontece nos dias de hoje. Não é isso que acontece nos dias de hoje. A primeira coisa que vem na mente da pessoa: se eu voltar lá, vão falar de mim. Mas não é o pai que fala de você. O pai se alegra. E o texto mostra que esse homem então levanta e vai para a casa do pai. E ainda quando estava meio que distante, que seu pai o vê, o pai vai de encontro. Olha, não era normal um ancião ficar correndo naquela época, nem podia. Ele vai de encontro ao filho. Ele abraça o filho, beija o filho. E pede para que traga para o filho o calçado, porque está descalço lá. Roupa, devia estar com roupa muito rasgada. E coloca nele algo que podia honrar ele diante dos servos. Era um anel. O anel tinha vários significados, viu, irmão? Uma hora isso simbolizava até a assinatura de uma pessoa. O pai estava dando para ele uma honra de novo. E a Bíblia diz que ele começa a se alegrar. E ali começa um trabalhar no coração do pai e do filho. E para os religiosos daquela época, voltando aí a palavra lida, dentro do que nós vamos ver aqui, mostra que pai é o próprio Deus. O filho pródigo que saiu para as ruas, que foi para as meretrizes, que foi para as quebradas da vida, representa nós, os pecadores. Mas um dos filhos que ficou nesta parábola significava, ou significa os fariseus. O filho mais velho ficou na casa, mas em momento nenhum você ouve falar dele. Nem o pai falou com o mais velho. Até que o momento que o pai mandando matar o bezerro cevado. E começa ali uma festa. Qualquer motivo é nos crentes fazer churrasco. E ao cair do dia, o filho mais velho voltando para casa, ele escuta ali um som diferente, pois tinha músicas naquela casa. Ele vê ali pessoas na casa, vê empregados correndo para lá e para cá, e percebe que naquela casa chegou alegria. Interroga um dos seus funcionários, que o responde: o seu irmão está de volta em casa. O seu pai está muito feliz. Ele ficou beiçudo, ficou bravo, bicudo, porque o irmão voltou. Se vocês lerem o texto, vai mostrar que o pai precisou sair para falar com o irmão mais velho. E ele fala: eu estou tanto tempo com você, com o Senhor, eu nunca desfiz de nada dos seus bens. Esse daí que foi para o mundão e gastou com as meretrizes tudo que o Senhor deu para ele, e agora o Senhor mata o bezerro cevado para poder fazer churrasco para ele, porque a tradição, irmão, mostra que eles tinham costume. Isso aí aconteceu com nós também nos dias da nossa mocidade. A missionária sabe disso, a Carmen deve saber, as pessoas que têm um pouco mais de 30 anos aí devem saber que era de costume com nossos pais, ou de algumas pessoas que conviveu com alguém que morou no sítio, engordar um leitãozinho, o Cacai sabe que é assim, engordar ali um frango para se tornar um gado, deixando, olha que meu parente aqui em casa, vamos matar esse aqui, não vamos gostar ele. Era para ocasião especial, mas não comia carne igual come assim direto não, irmão, o negócio era meio... Então o bezerro cevado só seria morto numa ocasião especial. E o irmão mais velho interroga o pai dizendo: por que você deu o bezerro para esse daí? E o pai respondeu: você sempre esteve comigo, e tudo aqui é teu, você poderia bem ter matado o bezerro cevado, eu nunca tive feito isso. O que mostra o texto é que não
não estava preocupado com o que era dele, estava preocupado com aquilo que foi para a mão do irmão. Essas pessoas que estão perecendo, assim como os religiosos estavam perecendo, diante daquele que podia mudar a história, mudar a vida, dar salvação para os religiosos, ele estava preocupado com aqueles que estavam almoçando com o Senhor porque pecavam, sendo que é impossível um homem fazer o bem e nunca pecar.